Madalena Fontoura, autora do livro Os Pastorinhos de Fátima. Madalena Fontoura é psicóloga de formação, professora de profissão, comunicadora de vocação. Este livro é verdadeiramente uma experiência de comunicação a propósito de um assunto que partiu da sua competência como psicóloga, estudar os pastorinhos de Fátima nessa perspectiva, e por isso nasceu este livro, que não é nem um livro infantil, nem é um livro técnico. Eu diria, como leitor, que é mais um livro de divulgação, mas a Madalena Fontoura poderá, como autora, explicar melhor do que eu, que só sou o editor, o que é o livro. Eu juntaria mais uma característica, que eu também tive uma passagem para a comunicação social. Eu acho que este livro também é uma reportagem, porque eu tentei muito que ele fosse mesmo um relato leal e simples dos acontecimentos. Embora seja de facto um livro sobre os pastorinhos de Fátima, os protagonistas são os acontecimentos, aquilo que lhes, a própria aparição da Nossa Senhora, do anjo antes disso, e tudo o que lhes aconteceu. Por isso, esta lealdade aos factos, esta comoção diante dos acontecimentos foi a coisa principal. E depois, o fio condutor também são eles próprios, e sim, quando fui desafiada a fazer uma avaliação psicológica de crianças que já não estavam entre nós, achei que quem me o pedia não estava bem, porque isto não era possível de ser feito, e tornou-se uma ocasião incrível, porque realmente descobri juntar este meu estudo e interesse pela natureza humana e à natureza humana destas crianças tão especiais foi extraordinário. E é sim verdade também que há sempre aqui um lado educativo, um desejo de descoberta, sobretudo nos mais novos, mas também nos adultos, que sempre me move, há sempre um desejo de comunicar alguma coisa que possa tornar-se mudança na vida das pessoas. Eu ouvi, uma vez conversei sobre o teu livro com uma pessoa muito relevante em Fátima, e ela disse uma coisa que me impressionou muito, que foi as páginas, poucas páginas com que a Madalena descreve a visão do inferno que foi dada aos pastorinhos, é a melhor descrição e a melhor explicação daquilo que terá sido e como terá acontecido e como os terá marcado. O que é essa, já agora, para um bocadinho do livro, o que é essa visão do inferno que os pastorinhos tiveram? Os pastorinhos tiveram exatamente uma visão que talvez seja, durante de quase toda a história de Fátima, aquela que é uma coisa mais simbólica. A Nossa Senhora veio e veio mesmo, que até cheirava bem a árvore onde ela pousou os pés. E as coisas que lhe foram ditas em língua portuguesa e foram audíveis. Portanto, era tudo muito factual. E Nossa Senhora disse-lhes coisas, prometeu-lhes que iriam acontecer, mas quando lhes mostram o inferno, nós sabemos que o inferno é uma realidade espiritual, não se pode mostrar a olhos que se vejam. Por isso, o que eles viram é uma coisa simbólica. Mas uma coisa simbólica trazida do céu com a radicalidade da verdade e a preocupação de misericórdia. Portanto, o que é que Nossa Senhora pretendeu? Mover os corações daquelas crianças com toda a simplicidade, mas com toda a emergência, perceber que o pecado é uma coisa que, por um lado, ofende a Deus e que, além disso, dá cabo da vida dos pecadores. E foi isso que conseguiu. É muito engraçado porque o Francisco ficou mais impressionado com esta coisa do ofender a Deus e passou o resto da vida a tentar consolar Deus. E a Jacinta ficou muito marcada com o que lá viu, era pequenina também, e o que ela queria era conseguir que nenhuma pessoa fosse para lá. E esta noção de despertar não foi para assustar. Eles assustaram-se um bocadinho, mas não, a questão não foi o susto. É muito impressionante ver como eles se tornaram missionários e abertos ao mundo e ao amor a Deus por causa daquela visão. Eles eram crianças normais ou depois tinham uma predisposição que as fazia diferentes das outras crianças da terra onde estavam, porque provavelmente depois das aparições não ficaram iguais ao que eram antes. Mas
antes das aparições, como é que eles eram em comparação com as outras crianças da aldeia? Eles eram completamente normais, mesmo completamente normais, eram bonzinhos, não acho que fossem miúdos maus, mas até também nem sei se há miúdos maus, mas eram miúdos bonzinhos, mas eram normais, normalíssimos. Nem sequer me parece que fossem crianças Pegavam particularmente... partidas uns aos outros? Pegavam partidas, faziam Faziam umas disparates, coisa, fugiam, não, diziam aos pais que iam rezar e não rezavam, até tiravam umas pedras, eram crianças normalíssimas. Aliás, eu muitas vezes dizia, quando comecei a estudá-los, e fiquei fascinada com esta normalidade destas crianças, e como este estudo aconteceu quando eles foram beatificados, perto da sua beatificação, eu pensava, agora que eles são santos é que eu saio à rua a contar os defeitos deles, mas interessa-me imenso isso, porque se os pastorinhos de Fátima são umas crianças que já nasceram com a auréola, a mim não me interessa para nada, porque eu não nasci com uma auréola, estou aqui numa batalha, numa luta para que a minha vida seja humana, e por isso interessam pessoas que também são assim, são pessoas normais e que têm uma luta para que a sua vida seja humana, que é o que aconteceu a eles. E eu também estou muito certa que a maneira melhor da vida ser humana é ela esbarrar, ter um encontro mesmo verdadeiro com Jesus, e neste caso através de Nossa Senhora, que a melhor maneira de encontrar um filho é encontrar a sua mãe, e por isso acho que foi o que lhes aconteceu. E de repente aquele encontro mudou umas vidas que eram totalmente normais. E é muito engraçado, só para acrescentar um ponto, onde é que a gente vê especialmente que eram normais? Acompanhando a vida da Irmã Lúcia, porque os outros, como morreram muito pequenininhos, há toda uma aura em torno da morte deles, de que sempre há nas mortes de crianças. Mas a Irmã Lúcia, que viveu até aos 97 anos, teve uma vida muito normal, muito risonha, muito brincalhona, muito simples, eu ia dizer simplória, que é um bocadinho de falta de respeito, mas é quase isso. São mesmo normais eles. A Irmã Lúcia estará para ser canonizada talvez este ano, dizem as notícias. Este filme, que bom. Este filme que publicamos no YouTube vai ser publicado em 2024, portanto a notícia é de anteontem, da visita ad limina dos bispos portugueses, em que o arcebispo de Braga deu notícia de que o processo estava muito avançado e que poderia acontecer que ainda ficasse concluído no ano de 2024 ou no ano de 2025. Minha pergunta é, fazia falta a Irmã Lúcia também ser canonizada para a plenitude da divulgação da mensagem de Fátima, ou não? Era fundamental. E embora a canonização das crianças pequeninas, da Jacinta e do Francisco, seja muito importante por causa desta coisa espantosa que é cada um deles apanhou um aspecto da mensagem de Fátima, e por causa desta coisa espantosa que é como é que uma criança pode ser levada tão a sério e de ser tão decisiva para os adultos, e portanto a noção das crianças não como bonequinhos ou como autores de caprichos ou como seres em quem enfiar coisas pela cabeça abaixo, que às vezes, isto caricaturando algumas das maneiras muito erradas de olhar para as crianças, mas que eu vejo, era importante por isso. Mas a Irmã Lúcia é a portadora da notícia principal. Ela foi quem escreveu, foi quem persuadiu, foi quem tornou central, e eu considero que a amizade dela com o Papa João Paulo II mudou geopoliticamente o século XX, por isso ela é uma protagonista fundamental, e portanto beatificá-la é dizer que uma pessoa portadora de uma notícia assim pode o resto da vida ser-lhe leal e a sua vida não trair em nenhum momento nenhuma das linhas do que escreveu e do que lhe foi comunicado. Eu considero que é talvez ainda mais decisivo para o mundo beatificar a Irmã Lúcia, canonizar a Irmã Lúcia, do que foi a alegria imensa de ter os pequeninos canonizados. Essa lealdade com a notícia foi, com certeza, aquilo que fez com que ela tivesse persistentemente reclamado a consagração do mundo à Nossa Senhora e, inclusivamente, tivesse advertido o Papa de que não tinha feito bem aquilo que Nossa Senhora lhe tinha pedido e ela lhe tinha transmitido. É engraçado, porque eu, quando escrevi este livro, Os Pastorinhos de Fátima, pensava muitas vezes que o que aconteceu a estes miúdos foi que as vidas deles cumpriram a parte da missão que eles abraçaram. A Irmã Lúcia, e cumpriram a natureza deles como pessoas, desabrochou na missão que eles tiveram que levar a cabo. E a Irmã Lúcia, quando era miúda, era uma mandona.
era uma mandona, mandava nas crianças todas, porque era despachadona e tudo, e com os primos, eram mais pequeninos, mandava. E eu pensava assim, ela depois cresceu e ficou a mandar em toda a gente, mandou em padres, em bispos e em cardeais e no Papa, porque disse, Vossa Santidade, muito bem, mas não é bem assim, é assim desta maneira. Por isso, E o toda a Papa natureza... obedeceu. E o Papa obedeceu. Precisou levar um tiro para perceber, para ser perfurado, penetrado pela grandeza e a emergência desta mensagem, mas depois foi inacessível. E a Irmã Lúcia, e portanto, a Irmã Lúcia trazia este lado um bocadinho mandão de pequenina Pespineta, que o céu fez desabrochar e que a liberdade dela tornou vital para o mundo. E por isso sim, o que lhe interessava era as coisas como eram. Não era, nem estava em causa o que ela achava nem o que ela queria. Ela só estava interessada nas coisas como elas eram e levou-as por diante assim. Muito bem. Os Pastorinhos de Fátima, este livro da Madalena Fontoura, fala precisamente sobre esta história extraordinária das 3 crianças, dos 3 pastorinhos de Fátima que se transformaram, já ouvi a Madalena dizer, em os Pastorinhos de Fátima. Agora, o livro está também em 2 novos formatos. O livro teve uma primeira edição no ano 2000, por uma outra casa editora, que infelizmente já não existe. Em 2017, a Madalena fez uma nova edição, uma segunda edição, que verdadeiramente é diferente da primeira, completada, acrescentada, e é essa que está à venda nas livrarias. E agora fizemos os 2 novos formatos. Um e-book, usando as novas tecnologias de EPUB, e que, portanto, torna muito fácil a leitura nos dispositivos eletrónicos para quem gosta, e os audiolivros. Um audiolivro num programa de audiolivros da Lucerna. Este é o primeiro livro. Quisemos, simbolicamente, começar com este livro. Não pela minha amizade de há décadas com a Madalena Fontoura, mas porque este é o tema mais central, a meu ver, da história de Portugal no século XX. E por isso é um livro sobre a religião, mas que tem um profundo impacto em tudo o resto que tem a ver com a sociedade portuguesa. E, portanto, torná-lo acessível a mais pessoas, àqueles que não veem, àqueles que não leem com facilidade, àqueles que não têm tempo para ler e que reclamam que só não leem um livro porque não têm tempo, mas agora quando vão no comboio podem ouvi-lo. A Madalena foi extraordinária, porque imediatamente, quando ainda não havia ninguém que eu pudesse dizer, mas sabes, já há o livro tal, lido por não sei quem, imediatamente se entusiasmou com ela própria ler o seu livro. E para terminar, a questão é esta. É diferente um livro escrito de um livro lido e ouvido. É diferente escrever de ler. É diferente estes 2 formatos. Sim, eu acho que eles são 2 lados de uma mesma história. Eu acho que qualquer livro é uma história contada a alguém, não é? E eu acho que todos os livros são, antes de mais, uma história para ser ouvida. E os livros bons são livros que a gente ouve enquanto lê, porque quando está a ler aquilo é de tal maneira que a gente vê enquanto lê, que a gente ouve enquanto lê. Mas são sempre histórias contadas. E por isso, esta ideia do audiolivro, que eu acho que é uma coisa completamente genial, é a possibilidade de regressar à natureza de qualquer livro, que é uma história contada de uma pessoa a outra pessoa. E a voz, eu ao princípio estava um bocadinho preocupada por não ser uma voz profissional, depois pensei, está bem, mas se calhar isto é mais verdade assim, isto é, eu que a contei por escrito, agora conto-a por voz. E eu, já que fizeste referência à data em que estamos a gravar, há bocadinho comentávamos que hoje há uma evocação neste dia em que estamos a gravar, chamada Nossa Senhora da Estrada. E eu penso que hoje em dia um dos lugares melhores para se ouvir é pelo caminho. No caminho, até nos carros envia-se Faz-se streaming. E a pessoa está a ouvir. E, portanto, há um podcast. Exatamente. Há uma companhia. Conheço também muitas pessoas que ouvem podcasts enquanto fazem o jantar ou enquanto tratam de coisas da casa. Portanto, hoje em dia há muito esta coisa de qualquer coisa que se ouve, que não se quer perder e que torne menos banal as coisas simples do dia-a-dia que têm para se fazer. E eu recomendava que, não pensar só isto, é maravilhoso. Eu fico mesmo feliz de cada pessoa mais velha que tenha um momento de solidão iluminada e visitada pela história dos Pastorinhos de Fátima. Fico muito feliz por cada pessoa doente que possa ser confortada por esta história. Fico mesmo contente por pessoas que não saibam ler ou simplesmente crianças que possam ouvir de olhos esbugalhados esta história.
mas eu também fico encantada de pensar que pessoas adultas, cheias de afazeres, possam, enquanto estão a fazer as suas coisas, ouvir uma história que torna as coisas que estão a fazer praticamente um lugar de oferta a Deus, porque os pastorinhos trouxeram-nos isso. É que as coisas do dia a dia podem ser quase um altar onde se oferece, onde se levanta o mundo para Deus. Por isso, acho lindamente ouvir a limpar o pó, por exemplo. Madalena Fontoura, autora de Os Pastorinhos de Fátima, uma edição Lucerna de 2017, em papel, agora também disponível desde 2024 em audiolivro e e-book.